Pessoal do oitavo ano D, hoje são 15 de abril de 2021 e a nossa aula de hoje é aqui na página 19 do livro de matemática de vocês e nós temos como assunto porcentagem. Então hoje nós vamos estudar e nós vamos aprender como se transformar uma fração em porcentagem, em percentual ou em razão centesimal. Então aqui, se eu não vou ler isso aqui para evitar que o vídeo fique extenso, até mesmo porque não tem necessidade que todos vocês sabem ler, tá? Então eu vou tentar ajudar vocês aqui. Olha, aqui nós temos um primeiro exemplo, tá? Nós temos um primeiro exemplo aqui onde diz como escrever um meio, né, na forma de taxa percentual. Devemos escrever uma razão equivalente à razão dada e que tenha denominador 100. Ou seja, esse símbolozinho aqui, ó, ele significa 100, ou seja, por cento. Então aqui está aqui, ó, um terço, ou seja, um meio vezes 50, tá? Porque é meio. E aqui 2 vezes 50. Aqui vai ficar igual a 50 e aqui 100. Está aqui 50%, certo? Se você pegar 50, o 100 dividir por 100, por 2 vai dar 50. Está aqui, ó, fração simplificada, um terço igual a 50%. Tá? Virando para o outro lado, aqui já na página 20 do livro de vocês, tem aqui o segundo exemplo. Olha, onde diz como escrever a razão 3/8 na forma de taxa percentual. Observando que 8 não é divisível de 100, vamos escrever na forma decimal de 3/8 dividido por 3, ou seja, 3 dividido por 8, não é isso? Está aqui, ó. 3/8 dividido por 8, você teve esse resultado aqui, ó. 0,375, tá? Aqui você pegou esse resultado da divisão, multiplicou por 100, de onde veio esse 100? Da porcentagem. Tudo isso sobre 100. Você multiplicando esse por esse, você obteve esse resultado aqui, 37,5. Repete o 100 aqui, que vai ser igual. Ou seja, você pegando esse número aqui, dividindo por esse, você obteve esse resultado aqui, 37,5, que é a taxa percentual, certo? Então tá aqui, 3/8 é igual a 37,5%. O terceiro, aqui, ó, o terceiro é esse aqui, ó. Um desconto de R$ 7.000 sobre o preço de R$ 25.000 representa quantos por cento de desconto? Aqui também você vai calcular a taxa percentual. Inicialmente temos a razão, 7.000 sobre 25.000. Esse 7 sobre 7/25 avos, você fez a simplificação de fração, certo? Então tem aqui os módulos, tem o jeito, as formas, e vocês vão ler para que facilite a resolução dos problemas que vai ser passado para vocês no final da aula, tá? Então aqui nós temos um outro problema. Observem que em uma partida de basquete, eu não vou demorar muito aqui porque eu prefiro explicar melhor para vocês os cálculos, porque aqui vocês vão ver, ó, 12 sobre 15. Quando você dividiu esse por esse, você obteve esse resultado. Daí você observa aqui, ó, que tem uma casa decimal após a vírgula. Então você multiplica por 10, que você vai adquirir esse resultado aqui, 0,80, ou seja, 80%, certo? Agora nós vamos para a atividade. Aqui na página
21 do livro de vocês, nós temos a primeira questão, tá? A primeira questão, ela diz assim: na venda de um tênis de R$ 150, um vendedor obteve uma comissão de R$ 12. Essa comissão representa quantos por cento do preço do produto? O que você vai fazer? Ó, gente, eu vou ficar fazendo assim. Eu acredito que vai facilitar mais para vocês. Então, a primeira questão, vocês vão. Quais são os resultados aqui? Ele disse que na venda de um tênis que custa R$ 150, ele lucrou, não é isso? Ele teve uma comissão de R$ 12. Então você vai calcular 12% de quanto? De 150. Então você faz isso aqui. Resolvendo isso aqui, o que você vai fazer? É simples. Você vai dividir 12 por 50, certo? Você vai dividir o número 12 por 50. Depois você vai observar as casas decimais. Por exemplo, se ficar uma casa após a vírgula, olha, se ficar, só um exemplo, se ficar 0,2, você multiplica por 100, porque tem duas casas decimais após a vírgula. Se der, por exemplo, 0,2, você multiplica por 10. Se um exemplo, qualquer um resultado for 0,128, você vai 120, por exemplo, você vai multiplicar por 1000. Cada número após a vírgula representa os zeros que você vai multiplicar. Aqui, então aqui eu comecei para vocês, certo? Eu comecei a primeira dessa forma. E depois nós vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela diz que Rafael prepara um copo de suco misturando 120 mililitros de água e 80 mililitros de suco de frutas concentrado. A pergunta é: qual é a taxa percentual de água nessa mistura? Então aqui nós vamos para a segunda questão. Então a segunda questão aqui, quanto que é o valor quanto que é a quantidade da mistura? 120. Então você pega 120 sobre quem? 120 sobre 200. De onde veio esse 200? Porque um copo contém 200 ml, certo? Então você vai dividir esse por esse e vai encontrar o resultado aqui. Esse foi a segunda questão, tá? Eu estou fazendo assim para facilitar para vocês, não vou responder tudo. Vou começar e vocês terminam. Eu acho que vai melhorar para vocês. A terceira questão, ela diz que Vilma acertou 38 das 50 questões da prova de matemática de um vestibular. A pergunta é: quantos por cento dessa prova ela acertou? Então aqui nós vamos para a terceira questão, tá? Terceira questão. O que vocês vão fazer? Ela disse aqui que ela acertou quanto? 38. 38 de quantas? De 50. Das 50 questões, certo? Então, mais uma vez, vocês vão apenas dividir esse número por esse, colocar aqui e depois fazer a multiplicação. Um exemplo, sempre vocês observando quantas casas decimais tem após a vírgula do resultado dessa divisão, certo? Então, essa aqui é a terceira e nós vamos para a quarta questão agora. A quarta questão, olha, quinta-feira passada, 5 dos 40 alunos de uma classe faltaram na aula de educação física. Nesse dia, o professor registrou
quantos por cento de falta. Então, o que que acontece? Quantos alunos faltaram? Vamos aqui, ó. Faltaram 5. Faltaram 5 alunos. Faltaram 5 alunos de um total de quanto? De um total de 40. Certo? Então, você vai dividir 5 por 40. Preste atenção. É 5 por 40, não é 40 por 5. Certo? Essa é a quarta questão. Aí vocês vão dividir e o resultado vocês vão multiplicar. Ou por 10, ou por 100, ou por 1000. A quinta questão aqui, ó, não está dando mais para ver. Vou aqui, pronto. Após uma apresentação de música, 250 espectadores foram entrevistados e opinaram sobre o show. Veja o resultado da pesquisa. Tem a opinião sobre o show. Tem a opinião e número de pessoas. Ótimo. 105 pessoas. Bom, 100 pessoas. Regular, 30 pessoas. Ruim, 15 pessoas. Agora vem a pergunta. Observando a tabela e considerando o total de entrevistados, escreva a taxa percentual correspondente a cada opinião. Pessoal, essa quinta questão, o que vocês vão ter que fazer? Tá? Primeiro, quantos foram ótimos? 105. Então, aqui foi a quinta questão. Vou escrever aqui para vocês verem. A quinta questão, né? A quinta questão, ela tem letra A, B, C e D, né? Na letra A, o que você vai fazer? Você vai resolver 105 sobre 250 e aí você vai encontrar o que? A taxa percentual, certo? Desse aí. Na letra B, aqui, você vai calcular 100 sobre 250 também, tá? O que você vai encontrar aqui? A taxa percentual desses dois números, ou dessa fração. Letra C, você vai calcular a taxa percentual de 30 sobre 250 avos. E a letra D, aqui, vocês vão calcular a taxa percentual de 15 sobre 250 avos. Aqui nessa quinta questão, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular apenas a taxa percentual, nada diferente das atividades anteriores, tá? Indo para o outro lado, no caso a sexta questão, nós temos aqui, ó, olha, pronto. A sexta questão, aqui, ó. Ele diz que o primeiro campeonato mundial de vôlei masculino foi realizado em 1949. Desse ano até 2014, já foram realizados 18 torneios e o Brasil ganhou 3 deles. O número de conquistas brasileiras representa quantos por cento do número de torneios realizados? O que vocês vão fazer? Quantos... Aqui, ó. É a sexta questão. Quantos torneios o Brasil ganhou? 3. De um total de quanto? De um total de 18. O que vocês vão fazer? Vocês vão calcular a taxa percentual, vocês vão dividir 3 por 8, que daí vocês vão encontrar a taxa percentual de torneios em que o Brasil conquistou. Desses 18 que foram realizados de mil e quanto? Aqui, ó. Os que foram realizados de 1949 a 2014, certo? A sétima questão, olha,
Dá para vocês verem agora. Tá aqui. A sétima questão, ela diz que no verão de 2018 foi realizada uma análise do lixo deixado em uma praia do litoral brasileiro. O lixo foi separado e classificado, e os resultados foram: o plástico 396, o vidro 9, metal 18, papel 27. Aqui nós temos duas perguntas, a letra A e a letra B. Na letra A, ele pergunta: quantos quilogramas de lixo foram recolhidos nessa praia? Esse é fácil, eu não vou nem fazer aqui, porque a letra A da sétima, o que você vai fazer? Você vai apenas somar esses resultados. Só que eu não quero só o resultado total, eu quero que vocês façam assim, ó. 396 mais 9 mais 18 mais 27. Pronto. Aí vocês vão fazer essa soma e vão colocar aqui o resultado. A letra B, olha o que a letra B pede. Ou ela diz que os materiais plásticos recolhidos representam quantos por cento do total? Então, pessoal, vejam só. Do total, né? Então você pega 396, tudo isso sobre quanto? Sobre 450, tá bom? Que aí vocês vão encontrar a taxa percentual. Depois nós temos a oitava questão, ou seja, a oitava e última questão. O que a oitava questão pede? Ela diz que no colégio do meu bairro estudam 1.600 alunos, nos quais 720 são meninos. O número de meninas representa quantos por cento do total de alunos que estudam no colégio? O que vocês vão fazer aqui, ó, na oitava? Na oitava, vocês vão... Qual é o total de alunos do colégio? 1.600. 1.600 menos o total de meninos. Quanto que é o total de meninos? 720. Tudo isso vai ser sobre quem? Sobre o total de alunos que tem no colégio, 1.600. Quando você subtrair esse desse, você vai ter como resultado quanto? Vou ajudar mais vocês. Vocês vão ter um resultado de 880, tudo isso sobre 1.600. Então, agora vocês vão dividir esse número por esse e vão encontrar a taxa percentual, que eu não vou dizer para vocês, porque aí seria muito fácil, né? Então, pessoal, por hoje era só. Bons estudos e até a próxima.